O desejado de todas as nações, capítulo 78, o Calvário. Este capítulo é baseado em Mateus 27, dos versos 31 a 53, Marcos, capítulo 14, dos versos 20 a 38, Lucas, capítulo 23, dos versos 26 a 46, João, capítulo 19, dos versos 16 a 30. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. Lucas 23, 33. Para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Cristo padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12. Pela transgressão da lei divina, Adão e Eva foram banidos do Éden. Cristo, nosso substituto, devia sofrer fora dos limites de Jerusalém. Ele morreu fora da porta onde eram executados malfeitores e homicidas. Plenas de sentido são as palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. Uma vasta multidão seguiu a Jesus do tribunal ao Calvário. As novas de sua condenação se espalharam por toda Jerusalém, e gente de todas as classes e de todas as categorias afluíam ao lugar da crucifixão. Os sacerdotes e principais haviam se comprometido, caso Jesus lhes fosse entregue, a não molestar seus seguidores, e os discípulos da cidade e dos arredores uniram-se à multidão que acompanhava o Salvador. Ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe deposta nos feridos, sangrentos ombros. 2 companheiros de Barrabás deviam sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus, e sobre eles também foi posta a cruz. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que ele se achava. Desde a ceia pascual com os discípulos, não tomara ele nenhum alimento, nem bebera. Angustiara-se no jardim do Getsêmani em conflito com as forças satânicas. Suportara a agonia da traição e vira os discípulos abandonarem-no e fugir. Fora levado a Anás, depois a Caifás e em seguida a Pilatos. De Pilatos fora mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De um insulto para outro, de uma a outra zombaria. 2 vezes torturado por açoites, toda aquela noite foi uma sucessão de cenas de molde a provar até ao máximo uma alma de um homem. Cristo não fracassara. Não proferira palavra alguma que não visasse a glória de Deus. Através de toda a ignominiosa farsa de julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas quando, após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sob o fardo. A multidão que seguia o Salvador viu seus fracos, vacilantes passos, mas não manifestou compaixão. Insultaram-no e injuriaram-no por não poder conduzir a pesada cruz. De novo lhe foi posto em cima o fardo, e outra vez caiu desmaiado por terra. Viram os perseguidores que lhe era impossível levar mais adiante aquele peso. Não sabiam onde encontrar alguém que quisesse transportar a humilhante carga. Os próprios judeus não podiam fazer, pois a contaminação os impediria de observar a Páscoa. Ninguém mesmo, dentre a turba que o acompanhava, quereria rebaixar-se e carregar a cruz. Por essa ocasião, um estranho, Simão, sireneu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo. Ouve as zombarias e a linguagem baixa da turba. Ouve as palavras desdenhosamente repetidas. Abri caminho para o rei dos judeus. Detém-se espantado com a cena e, ao exprimir ele compaixão, agarram-no e lhe põem nos ombros a cruz. Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção, e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Não poucas mulheres se acham na multidão que segue a morte cruel naquele que não foi condenado. Sua atenção fixa-se em Jesus. Algumas o tinham visto antes, outras lhe levaram doentes e sofredores, outras ainda foram elas mesmas curadas por ele. Relata-se então a história das cenas que ocorreram.
Elas se admiram do ódio da turba para com aquele por quem o coração lhes comove quase a ponto de partir-se. E não obstante a ação da enfurecida massa e as coléricas palavras dos sacerdotes e principais, essas mulheres exprimem o compassivo interesse que as possui. Ao cair Jesus desfalecido sob a cruz, irrompem em lamentoso pranto. Foi isso unicamente que atraiu a atenção de Cristo, embora em meio de tanto sofrimento, enquanto suportava os pecados do mundo, não era indiferente à expressão de dor. Com terna simpatia, contemplou essas mulheres. Não eram crentes nele. Sabia que não estavam lamentando como enviados de Deus, mas movidas por sentimentos de piedade humana. Não lhes desprezava a simpatia, mas esta lhe despertou no coração outra, mais profunda ainda para com elas mesmas. Filhas de Jerusalém, disse ele, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. Do espetáculo que tinha diante de si, alongou Jesus o olhar ao tempo da destruição de Jerusalém. Naquela terrível cena, muitas das que estavam chorando agora por ele haveriam de perecer com seus filhos. Da queda de Jerusalém passaram os pensamentos de Jesus a um mais amplo juízo. Na destruição da impenitente cidade, viu ele um símbolo da final destruição a sobrevir ao mundo. Disse: então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Lucas 23, versos 30 e 31. Pelo madeiro verde, Jesus se representava, o inocente Redentor. Deus permitiu que sua ira contra a transgressão caísse sobre seu amado Filho. Devia ser crucificado pelos pecados dos homens. Que sofrimento, então, havia de suportar o pecador que continuasse na transgressão? Todos os impenitentes e incrédulos teriam de conhecer uma dor e miséria, que a língua é impotente para exprimir. Da multidão que acompanhava o Salvador ao Calvário, muitos o haviam seguido com jubilosas hosanas e agitando palmas, enquanto marchava triunfalmente para Jerusalém. Mas não poucos os que então lhe entoaram louvores, porque era popular assim fazer, avolumavam agora o clamor: crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, 21. Quando Jesus cavalgava o jumento em direção de Jerusalém, as esperanças dos discípulos subiram ao mais alto grau. Tinham-se-lhes aglomerado em torno, sentindo ser elevada a honra estar ligados a ele, agora em sua humilhação. Seguiam-no à distância, estavam possuídos de pesar e curvados ante o malogro de suas esperanças. Como se verificavam as palavras de Cristo, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mateus 26, 31. Chegando ao lugar da execução, os presos foram ligados ao instrumento da tortura. Os dois ladrões lutaram as mãos do que os puseram na cruz. Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. A mãe de Jesus, apoiada por João, o discípulo amado, seguira seu filho ao Calvário, vira-o desmaiar sob o peso do madeiro e anelara suster com a mão aquela cabeça ferida, banhar aquela fronte que um dia se lhe reclinara no seio. Não lhe era, no entanto, concedido esse triste privilégio. Ela, como os discípulos, acalentava ainda a esperança de que Jesus manifestasse seu poder e se livrasse dos inimigos. Mais uma vez seu coração desfaleceria. Ao evocar as palavras em que lhe haviam sido preditas as próprias cenas, mais uma vez seu coração desfaleceria. Ao evocar as palavras em que lhe haviam sido preditas as próprias cenas que se estavam desenrolando então. Enquanto os ladrões eram amarrados à cruz, ela observava em angustiosa suspensão. Haveria de aquele que dera vida aos mortos sofrer o ser ele próprio crucificado? Suportaria o Filho de Deus o ser tão cruelmente morto? Deveria ela renunciar à sua fé de que Jesus era o Messias? Deveria testemunhar-lhe a vergonha e a dor, sem ter sequer o consolo de servi-lo em sua aflição? Viu-lhe as mãos estendidas sobre a cruz. Foram trazidos os martelos e os pregos. E ao serem estes cravados na tenra carne,
Os discípulos, fundamente comovidos, levaram da cruel cena o corpo desfalecido da mãe de Jesus. O Salvador não murmurou uma queixa. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fronte. Nenhuma mão piedosa a enxugar-lhe do rosto o suor da morte, nem palavras de simpatia e inabalável fidelidade para lhe confortar o coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado do que os perseguiam e à terrível retribuição que lhes caberia. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu desígnio. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. Só exalou uma súplica por seu perdão, porque não sabem o que fazem. Soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora e ter-se-iam possuído de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar Jesus como seu Salvador. Alguns deles veriam ainda o seu pecado e arrepender-se-iam e se converteriam. Alguns, por sua impenitência, tornariam a seu respeito uma impossibilidade, o deferimento da súplica de Jesus. Todavia, assim mesmo o desígnio de Deus tinha seu cumprimento. Jesus estava adquirindo o direito de se tornar o advogado dos homens na presença do Pai. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvia todo pecador que já vivera ou viria ainda a viver. Desde o começo do mundo até o fim dos séculos, pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Assim que Jesus foi pregado à cruz, ergueram-na homens vigorosos, sendo com grande violência atirada dentro do lugar para ela preparado. Isso produziu a mais intensa agonia ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então uma inscrição em hebraico, grego e latim, colocando-a no madeiro por sobre a cabeça de Jesus. Rezava Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição irritou os judeus. Haviam gritado no pátio de Pilatos: crucifica-o. Não temos rei senão o César, João 19,15. Tinham declarado que quem quer que reconhecesse outro rei era traidor. Pilatos escreveu o sentimento que haviam expresso. Nenhuma ofensa era mencionada, a não ser que Jesus era rei dos judeus. A inscrição era um virtual reconhecimento da fidelidade dos judeus ao poder romano. Declarava que qualquer que pretendesse ser rei de Israel seria por eles julgado digno de morte. Os sacerdotes se haviam enganado. Quando estavam tramando a morte de Cristo, Caifás declarara conveniente que um homem morresse pela nação. Agora se revelava sua hipocrisia. A fim de eliminar a Cristo, prontificaram-se a sacrificar a própria existência nacional. Os sacerdotes viram o que tinham feito e pediram a Pilatos que mudasse a inscrição. Disseram: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Mas Pilatos estava indignado contra si mesmo por causa de sua anterior fraqueza e desprezou inteiramente os invejosos e astutos sacerdotes e príncipes. Respondeu friamente: o que escrevi, escrevi. João 19, versos 21 e 22. Um poder mais alto que Pilatos ou os judeus dirigia a colocação daquela inscrição por sobre a cabeça de Jesus. Na providência divina, devia ela despertar a reflexão e o exame das Escrituras. O lugar em que Cristo estava crucificado achava-se próximo da cidade. Milhares de pessoas de todas as terras se encontravam em Jerusalém naquele tempo, e a inscrição que declarava Jesus de Nazaré, o Messias, lhes chamaria a atenção. Era uma verdade palpitante, transcrita por mão guiada por Deus.
Nos sofrimentos de Cristo sobre a cruz, cumpriu-se a profecia. Século antes da crucifixão, predissera o Salvador o tratamento que havia de receber. Dissera: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmos 22, versos 16 a 18. A profecia quanto às suas vestes cumpriu-se sem conselho nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Aos soldados que o puseram na cruz foram dados os seus vestidos. Cristo ouviu a altercação dos homens enquanto os dividiam entre si. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costuras, e disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Em outra profecia declarou o Salvador: afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmos 69, versos 20 e 21. Aos que padeciam morte de cruz era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas havendo-a provado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Essa era sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Os inimigos de Jesus descarregaram sobre ele sua cólera, enquanto pendia da cruz. Sacerdotes, príncipes e escribas uniram-se à tumba em zombar do moribundo Salvador. No batismo e na transfiguração, a voz de Deus se fizera ouvir proclamando Cristo seu Filho. Outra vez, justamente antes de ser Cristo traído, o Pai falara, testificando de sua divindade. Agora, porém, muda permanecia a voz do céu. Nenhum testemunho se ouviu em favor de Cristo. Sozinho sofreu maus tratos e escárnios da parte dos ímpios. Se és filho de Deus, diziam, desce da cruz. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. No deserto da tentação, declarara a Satanás, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, do pináculo do templo. Mateus capítulo 4, versos 3 e 6. E Satanás com seus anjos, em forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com os sacerdotes e príncipes. Os mestres do povo haviam estimulado a turba ignorante a pronunciar julgamento contra um homem a quem muitos dentre ela nem sequer tinham visto, até serem solicitados a dar testemunho contra ela. Sacerdotes, príncipes, fariseus e a endurecida plebe coligavam-se num satânico frenesi. Os guias religiosos se uniram a Satanás e a seus anjos, cumpria-lhes a ordens. Jesus, sofrendo e moribundo, ouvia cada palavra. Ao declararem os sacerdotes, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Mateus 27, versos 42 e 43. Cristo poderia haver descido da cruz, mas foi porque ele não salvou a si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus. Em seu escárnio do Salvador, os que professavam ser os expoentes das profecias repetiam as próprias palavras que a inspiração predissera que profeririam nessa ocasião. Em sua cegueira, no entanto, não viam estar cumprindo a profecia. Aqueles que, em chacota, diziam as palavras, confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus, mal pensavam que seu testemunho havia de ressoar através dos séculos. Mas se bem que proferidas em escárnio, essas palavras levaram homens a pesquisar as Escrituras como nunca antes tinham feito. Sábios ouviram, examinaram, ponderaram e oraram.
Alguns houve que não descansaram enquanto não viram, comparando texto com texto, o sentido da missão de Cristo. Nunca houvera anteriormente tão geral conhecimento de Jesus como quando ele pendia do madeiro. No coração de muitos que contemplavam a cena da crucifixão e ouviram as palavras de Cristo, estava resplandecendo a luz da verdade. A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus a princípio o injuriaram, e um deles, sob os sofrimentos, tornara-se cada vez mais desesperado e provocante. Assim não foi, porém, com o companheiro. Este não era um criminoso endurecido, extraviara-se por más companhias, mas era menos culpado que muitos dos que ali se achavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouvira Jesus e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes, procurando abafar a convicção, imergira mais e mais no fundo do pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. No tribunal e a caminho para o Calvário, estivera em companhia de Jesus. Ouvira Pilatos declarar: não acho nele crime algum. João 19:4. Notara-lhe o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. Na cruz, vê os muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o menear das cabeças, ouve a ultrajante linguagem repetida por seu companheiro de culpa. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, versos 39. Houve entre os transeuntes muitos a defenderem Jesus. Ouve-os repetindo-lhe as palavras, narrando-lhe as obras. Volve-lhe a convicção de que este é o Cristo. Voltando-se para seu companheiro no crime, diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Lucas 23:40. Os ladrões moribundos não mais têm a temer os homens, mas um deles é assaltado pela convicção de que há um Deus a temer, um futuro a fazê-lo tremer. E agora, todo poluído pelo pecado, como se acha, a história de sua vida está a findar. E nós, na verdade, com justiça, geme ele, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Lucas 23:41. Não há questão agora, não há dúvidas, nem censuras também. Quando condenado por seu crime, o ladrão ficara possuído de desânimo e desespero. Mas pensamentos estranhos, ternos, surgem agora. Evoca tudo quanto ouvira de Jesus, como ele curara os doentes e perdoara os pecados, ouvira as palavras do que nele criam e o seguiram em pranto, vira e lera o título por sobre a cabeça do Salvador, ouvira-o repetido pelos que passavam, alguns com os lábios tristes e trêmulos, outros com gracejos e zombarias. O Espírito Santo ilumina-lhe a mente, e pouco a pouco se liga à cadeia das provas. Em Jesus ferido, zombado e pendente da cruz, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num misto de esperança e de agonia em sua voz, a desamparada, moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:42. A resposta veio pronta, suave e melodioso o acento, cheias de amor, de compaixão e de poder as palavras: na verdade te digo hoje que serás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Por longas horas de agonia, injúrias e escárnios caíram aos ouvidos de Jesus. Pendente da cruz, houve ainda, em volta, o som das zombarias e maldições. Coração anelante, estivera atento a ver se ouvia alguma expressão de fé da parte dos discípulos e ouvir apenas as lamentosas palavras: nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Lucas 24:21. Quão grata foi, pois, ao Salvador a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os dirigentes judeus negam a Jesus e seus próprios discípulos duvidam de sua divindade,
O pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama Senhor. Muitos estavam dispostos a chamá-lo Senhor quando operava milagres, e depois de haver ressurgido do sepulcro, ninguém, no entanto, o reconheceu enquanto moribundo pendia da cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo a hora 1/10. Os espectadores ouviram as palavras do ladrão. Quando chamou o Senhor a Jesus, o tom do arrependido despertou-lhes a atenção. Aqueles que, ao pé da cruz, questionaram pelas vestes de Cristo e lançaram sorte sobre a túnica, pararam para escutar. Emudeceram as vozes iradas, com a respiração suspensa, olhavam para Cristo e esperaram a resposta daqueles lábios já quase sem vida. Ao proferir ele as palavras de promessa, brilhante, vívido clarão penetrou a escura nuvem que parecia envolver a cruz. Ao ladrão contrito sobreveio a perfeita paz da aceitação de Deus. Em sua humilhação era Cristo glorificado. Aquele que, a todos os outros olhos, parecia vencido, era o vencedor. Foi reconhecido como o que leva os pecados. Os homens podem exercer poder sobre seu corpo humano. Podem lhe ferir as santas fontes com a coroa de espinhos. Podem despojá-lo das vestes e contender sobre a divisão das mesmas. Não podem, porém, privar do poder de perdoar pecados. Morrendo, dá testemunho em favor de sua divindade e da glória do Pai. Seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, nem sua mão encurtada para não poder salvar. É seu direito salvar perfeitamente a todos quantos se chegam a Deus por ele. Na verdade te digo hoje, que serás comigo no paraíso. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele próprio não foi naquele dia para o paraíso. Dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: Ainda não subi para meu Pai. João 20:17. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e treva, foi feita a promessa: hoje. Enquanto morria na cruz como malfeitor, Cristo dava ao pobre pecador a certeza: tu estarás comigo no paraíso. Os ladrões crucificados com Jesus foram colocados um de cada lado e Jesus no meio. Isso foi feito por instrução dos sacerdotes e principais. A posição de Cristo entre os ladrões indicava ser ele o maior criminoso dos três. Assim se cumpriu a Escritura: foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. A inteira significação de seu ato, porém, não viram os sacerdotes. Como Jesus crucificado com os ladrões foi posto no meio, assim foi sua cruz colocada no meio de um mundo a perecer no pecado. E as perdoadoras palavras dirigidas ao ladrão arrependido fizeram brilhar uma luz que brilhará até aos remotos cantos da terra. Com espanto contemplavam os anjos o infinito amor de Jesus, que, sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas nos outros e animava a arrependida alma a crer. Em sua humilhação, dirigira-se como profeta às filhas de Jerusalém. Como sacerdote e advogado, intercedera com o Pai pelo perdão de seus assassinos. Como amorável Salvador, perdoara os pecados do arrependido ladrão. Enquanto o olhar de Jesus vagueava pela multidão que o cercava, uma figura lhe prendeu a atenção. Ao pé da cruz se achava sua mãe, apoiada pelo discípulo João. Ela não podia suportar permanecer longe de seu filho, e João, sabendo que o fim se aproximava, trouxera-a de novo para perto da cruz. Na hora de sua morte, Cristo lembrou-se de sua mãe. Olhando-lhe o rosto abatido pela dor, e depois a João, disse, dirigindo-se a ela: Mulher, eis aí o teu filho. E depois a João: Eis aí a tua mãe. João 19, versos 26 e 27. João entendeu as palavras de Cristo e aceitou o encargo. Levou imediatamente Maria para sua casa e daquela hora em diante dela cuidou ternamente. Ó piedoso, amorável Salvador, por entre toda a sua dor física e mental angústia, teve solícito cuidado para com sua mãe. Não possuía dinheiro com que lhe provesse o conforto. Achava-se, porém, entronizado na alma de João,
e entregou-lhe sua mãe como precioso legado. Assim providenciou para ela aquilo de que mais necessitava, a terna simpatia de alguém que a amava porque ela amava Jesus. E acolhendo-a como santo legado, estava João recebendo grande bênção. Ela lhe era uma contínua recordação de seu querido mestre. O perfeito exemplo do amor filial de Cristo resplandece com não esmaecido brilho por entre a neblina dos séculos. Durante cerca de 30 anos, Jesus, por sua labuta diária, ajudara nas responsabilidades domésticas e agora, mesmo em sua última agonia, se lembra de providenciar em favor de sua mãe, viúva e aflita. O mesmo Espírito se manifestará em todo discípulo de nosso Senhor. Os que seguem a Cristo sentirão ser uma parte de sua religião, respeitar os pais e prover-lhes as necessidades. O pai e a mãe nunca deixarão de receber do coração em que se abriga o amor de Cristo, solícito cuidado e terna simpatia. E agora estava a morrer o Senhor da glória, o resgate da raça. Entregando a preciosa vida, não foi Cristo sustido por triunfante alegria. Tudo eram opressivas sombras. Não era o temor da morte que o oprimia, nem a dor e a ignomínia da cruz lhe causavam a inexprimível angústia. Cristo foi o príncipe dos sofredores, mas seu sofrimento provinha do senso da malignidade do pecado, o conhecimento de que, mediante a familiaridade com o mal, o homem se tornara cego à enormidade do mesmo. Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano, quão poucos estariam dispostos a romper com seu poder. Sabia que, sem o auxílio divino, a humanidade devia perecer, e via multidões perecerem ao alcance de abundante auxílio. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda sua vida anunciara Cristo ao mundo caído, as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora seu tema, mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino, do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Com assombro presenciar os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra ao meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Marcos 15:33. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para essa escuridão, tão espessa como a da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso testemunho dado por Deus para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações.
Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Na espessa escuridão velou Deus a final agonia humana de seu Filho. Todos quantos viram Cristo em seu sofrimento convenceram-se de sua divindade. Aquele rosto, uma vez contemplado pela humanidade, não seria nunca mais esquecido. Como a fisionomia de Caim lhe exprimia culpa de homicida, assim o semblante de Cristo revelava inocência, serenidade, benevolência, a imagem de Deus. Mas seus acusadores não queriam dar atenção ao cunho celestial. Durante longas horas de agonia, fora Cristo contemplado pela escarnecedora multidão. Agora ocultou misericordiosamente o manto divino. Parecia haver baixado sobre o Calvário um silêncio sepulcral, inominável. Terror apoderou-se da multidão que circundava a cruz. As maldições e injúrias cessaram a meio das frases iniciadas. Homens, mulheres e crianças caíram prostradas por terra. De quando em quando irradiavam da nuvem vívidos clarões, mostrando a cruz e o crucificado Redentor. Sacerdotes, príncipes, escribas, executores, bem como a turba, todos pensavam haver chegado o momento de sua retribuição. Depois de algum tempo, murmuravam alguns que Jesus desceria agora da cruz. Tentavam outros, às apalpadelas, achar o caminho de volta para a cidade, batendo no peito e lamentando de temor. À hora nona, ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar a sombra mais profunda ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele, ali pendente da cruz. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Ao baixarem sobre o Salvador as trevas exteriores, muitas vozes exclamaram: a vingança do céu está sobre ele. Os raios da ira divina são contra ele lançados, porque pretendeu ser filho de Deus. Muitos dos que nele criam ouviram-lhe o desesperado grito, e abandonou-os a esperança. Se Deus desamparara Jesus, em quem podiam confiar seus seguidores? Quando as trevas se ergueram do opresso Espírito de Cristo, reavivou-se-lhe o sentido do sofrimento físico e disse: tenho sede. João 19:28. Um dos soldados romanos, tocado de piedade ao contemplar os lábios ressequidos, tomou uma esponja numa haste de isopo e, imergindo-a numa vasilha de vinagre, ofereceu a Jesus. Mas os sacerdotes zombavam-lhe da agonia, enquanto as trevas cobriam a terra. Encheram-se de temor. Dissipado este, porém, voltou-lhes o medo de que Jesus lhes escapasse ainda. Interpretaram mal suas palavras. Eli, Eli, lama sabachthani, Mateus 27:46. Com amargo desprezo e escárnio disseram: este chama por Elias. Recusaram a última oportunidade de aliviar-lhe os sofrimentos. Deixa, disseram, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mateus 27, versos 47 e 49. O imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro, a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor, e tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo, e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai.
tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Silenciosos aguardavam os espectadores o fim da terrível cena. O sol saíra, mas a cruz continuava circundada de trevas. Sacerdotes e príncipes olhavam em direção de Jerusalém, e eis que a espessa nuvem pousara sobre a nuvem e as planícies da Judéia. O sol da justiça, a luz do mundo, retirava seus raios da outrora favorecida cidade de Jerusalém. Os terríveis relâmpagos da ira divina dirigiam-se contra a malfadada cidade. De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. João 19:30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Uma luz envolveu a cruz e o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sofrera Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus. Compreendia-lhe a justiça, a misericórdia e o grande amor. Descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. Jamais testemunhara a terra uma cena assim. A multidão permanecia paralisada e respiração suspensa fitava o Salvador. Baixaram novamente as trevas sobre a terra, e um surdo ruído como de forte trovão se fez ouvir. Seguiu-se violento terremoto. As pessoas foram atiradas umas sobre as outras amontoadamente. Estabeleceu-se a mais completa desordem e consternação. Partiram-se ao meio os rochedos nas montanhas vizinhas, rolando fragorosamente para as planícies. Fenderam-se sepulcros, sendo os mortos atirados para fora das covas. Dir-se-ia estar a criação desfazendo-se em átomos. Sacerdotes, príncipes, soldados, executores e povo, mudos de terror, jaziam prostrados por terra. Ao irromper dos lábios de Cristo o grande brado, está consumado, João 19:30. Oficiavam os sacerdotes no templo. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Trajando o significativo e belo vestuário, estava o sacerdote com o cutelo erguido, qual Abraão quando prestes a matar o filho. Vivamente interessado, o povo acompanhava a cena, mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído, rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar antes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah, ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém senão o sumo sacerdote jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo, mas eis que esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não mais é um lugar sagrado. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita a pecadora, aflita humanidade
esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Era como se uma voz viva houvesse dito aos adoradores: agora tem fim todos os sacrifícios e ofertas pelo pecado. O Filho de Deus veio, segundo a sua palavra. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 7. Por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versos 12.